Beleza, vamos lá criar a VNet então, tá? Então eu vou clicar aqui em redes virtuais, vou vir aqui em criar. Ok, o grupo de recursos já está criado. Vamos começar então colocando o nome da instância aqui, né? Da VNet nesse caso. Pessoal, o que acontece? Eu falei em outros vídeos, tá? Eu, particularmente, não costumo seguir muito a nomenclatura proposta por essas, no caso aqui do Azure, né? Mas geralmente por essas ferramentas, por assim dizer. Mas isso não significa que eu utilize o que eu quiser, tá? Uma vez me perguntaram sobre isso, então eu acho pertinente falar isso toda vez que eu dou alguma aula, alguma coisa do tipo, assim, em qualquer matéria que eu estou trabalhando. O que acontece? Por mais eu tenho uma. Não é bem uma vantagem, tá? Como geralmente eu trabalho com essas coisas, só tem eu gerenciando, fazendo, então eu faço a nomenclatura que eu entenda, mas não significa que eu coloque qualquer coisa aqui, tá? Vocês podem ver que na maioria dos recursos que eu estou colocando aqui, eu estou colocando as siglas das ferramentas não, desculpa, dos recursos que eu estou utilizando no momento. Então o RG aqui vem de Resource Group, tá? E aqui de VNet vem de rede virtual. O máximo que eu faço é traduzir, tá? Então, se fosse, por exemplo, assim, eu colocava RVirt, se fosse para português, tá? Mas o que acontece? Eu vou avançar aqui, eu vou mostrar, eu vou fazer um outro vídeo só nessa parte de nomenclatura e tudo mais. O Azure tem todo um material, tá? Tem todo um conteúdo explicando desde a migração, o porquê de adotar o Azure, né? No Cloud Adoption, que chama Cloud Adoption Framework. Eu vou fazer um vídeo mais na frente sobre isso, tá? Que o Azure traz toda uma documentação completíssima, enorme a documentação, mas é completíssima de porquê, de porquê de você adotar até formas de organização, formas de nomenclatura, formas de gerenciamento que você deve, né, adotar nas suas configurações gerais do Azure, tá? Não só eu ia falar que no caso aqui VMs, tudo, mas é no geral, tá? Essa documentação é geral para adotar qualquer coisa, VMs, banco de dados, app services, tudo, tá? Mas isso fica para a próxima. Beleza, então, conforme falado lá na parte introdutória, né, na parte teórica sobre as VNets, sobre subnets e tudo mais, você tem que seguir algumas recomendações do Azure, tá? Quando a gente vem aqui para criar a VNet, então, ele já traz, tá, o endereço de IPv4 e também a subnet, tá? Posso modificar? Pode, sem problema nenhum. Lembrando que você tem que seguir o padrão aqui, tá? Você tem que colocar o endereço de IP e o CIDR, tá? O que acontece? Lembra que tem um intervalo para utilizar aqui? Eu vou inventar outra coisa aqui. Olha a mensagem que ele já deu aqui, ó. Podem não funcionar corretamente. Então, o que significa? Você tem que se... Deixa eu abrir aqui o Saiba Mais aqui, então. Só reforçando o que eu falei antes, então, tá? Você tem que seguir. Não é que você tenha. É recomendável, muito recomendável, que você siga o padrão de adoção de endereços de IPs não roteáveis, que são esses aqui, ok? O Azure também traz essa possibilidade, você pode adotar isso aqui também, tá? E ele já fala, esses aqui, nem pensar, certo? Posso colocar do jeito que eu coloquei aqui? Pode, por sua conta e risco, tá? Mas não viaja demais não, faz o que ele está falando, são coisas testadas, são coisas que já funcionam, tá? Então não inventa demais não. No máximo, né? Se você quiser mudar o padrão, mude o padrão de acordo com esse intervalo aqui, ok? Beleza. Endereço de IP, tranquilo. O que acontece? Eu vou avançar aqui só para mostrar para vocês uma situação que eu falei antes na parte teórica, né, sobre as subnets que você tem que fazer, tá? Essa parte de segurança aqui, isso aqui depois a gente aprofunda, tá? Isso aqui
Tá tudo desabilitado aqui, não significa que não tenha, tá? Por exemplo, aqui, ó, proteção de DDoS, tá? Ataques de DDoS, tá desabilitado aqui, mas tem uma proteção básica. Então, eu tô colocando aqui para ele explicar. Vocês podem ver que no final, proteção contra DDoS, no finalzinho, no penúltimo linha, proteção contra DDoS básica é integrada à plataforma do Azure por padrão. Isso sem custo adicional, tá? O padrão tem, mas se é uma ferramenta que você saiba assim, olha, tá sempre suscetível a ataques, então você habilita, né? Tem que ter um plano, lógico, né? Você habilita e coloca o seu plano de DDoS aqui, tá? Assim como o firewall também. É um firewall básico também, tá? Mas se quiser habilitar, também é a mesma coisa, ok? Beleza, avançando, vamos aqui revisar e criar. Vamos ver se vai dar certo. Não vai, tá? O que ele está falando aqui? Tá faltando informação. O que? É a subnet, tá? Então, reforçando. Quando a gente vai fazer qualquer VM, por exemplo, né? Ele não conecta na VNet, tá? Ele conecta na subnet. Então, na VNet, então, trazendo aquela mesma ideia, seria o aparelho, tá? Sem configuração. E a subnet seria a configuração, né? O intervalo de endereço de IP. Aí seria, se você fosse usar cabeado, fosse usar Wi-Fi, né? Tem toda a configuração, todo o protocolo e tudo mais. Então, você tem que adicionar a subrede aqui. Então vou adicionar, clicando aí, né? Adicionar, vai abrir aqui do lado. Beleza, lembrando, tá? Que você tem que colocar o nome e segue a ideia que você colocou no endereço de rede aqui, tá? Então eu vou colocar aqui então depto TI menos SNET e vou colocar aqui 10.10.1.0 barra 24. O CD aqui nesse caso aqui não é regra também não, tá? Eu coloquei aqui 16, mas eu podia colocar 24 aqui, ok? Tem que ter detalhe, que aqui fala aqui, ó, tem que ter detalhe, cuidado com o detalhe que eu quero dizer, né? Ó, prefixo precisa estar entre 1 e 32, mas se eu colocar barra 8 aqui, por exemplo, ó, ele já vai falar que não aceita. Se eu colocar aqui 10, ele também vai falar que não aceita, tá? Então, geralmente, 16, 24, se não me engano, acho que 32 também vai. 32 vai também, tá? O que que acontece? Para a gente diferenciar as VNets da subnet, geralmente, tá? A maioria dos profissionais, dos administradores de TI, faz desse, no caso do Azure, né? Faz desse jeito, tá? Na VNet coloca 16 e na subnet coloca 24. Mas também tem problema não, tá? Se eu quiser colocar 24 aqui, são 255 endereços, né? Lembrando que, deixa eu colocar aqui de novo, 24, tá? São 256, desculpa. 5 endereços são reservados para Azure, tá? Então você tem 251 para você utilizar. 250 e... É isso mesmo, 251, tá? É porque às vezes parece 250, se não me engano, acho que ele reserva alguma coisa. Não reserva não. Isso aqui eu vou confirmar lá na frente, tá? Mas só lembrando, 5 endereços o Azure utiliza para ele, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, barra 27, tá aí, ó. Eu terei 27 endereços, mas ele sempre vai reservar esses 32, tá? Então, cuidado aqui, porque é o seguinte, ó, 32 aqui já não vai dar, tá? Porque é o seguinte, precisa de pelo menos 5 para Azure e mais um para você, então tem que ser no máximo aqui, por exemplo, aqui 29, tá? Que é aquelas coisas de decidir que a gente viu lá na gente. Mas não viaja demais aqui não, só segue o padrão, pra não ter dor de cabeça para vocês. Como eu falei antes, é muito complicado na hora que você fez tudo, tá? E ver assim, ah, ficou faltando tal coisa, precisa adicionar, tá? Então, dependendo da situação que você vai fazer aqui, não dá nem para adicionar no Azure. Então, você tem que excluir e começar tudo de novo. Então, planeja bem, principalmente essa questão de rede, para não ter problema lá na frente, tá? Vou deixar a barra 24 aqui mesmo. Por enquanto, eu vou deixar sem gateway, tá? Vamos só adicionar aqui, só para me mostrar uma questão para vocês aqui. Beleza, criou. Na segurança, por enquanto, não vou mexer com nada, vou deixar tudo do jeito que está aí, padrão. As marcas. As marcas têm uns detalhes que já falei, né, que você pode classificar, mas tem outra coisa também, tá? Isso também eu vou falar no vídeo, que é essa parte aqui, ó, que eu, não é que eu esqueci de falar, tá? Que eu quero deixar mais na frente, porque no momento da gravação desse vídeo eu ainda não tenho fatura fechada, tá? Então eu estou terminando de utilizar alguns recursos aqui só para mostrar para vocês que essas marcações também ajudam muito na questão do faturamento, beleza? Então, revisar e criar. Agora sim está tudo válido. Vou criar aqui. Vou esperar a implantação e volto demonstrando o resultado, tá?
Ok, VNet criada, tá? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, vou ver aqui em grupo de recursos, ó, ele já criou aqui observador de rede, tá? Então não adianta, ele vai criar, tá? Se você excluir isso aqui, opa, calma aí que apareceu o meu menu aqui, barra de tarefas. Se você excluir, tá? Vai dar BO, não faça isso. Se tiver que utilizar, se você criar uma VM, ele vai criar de novo, tá? Então precisa disso aqui, tá? É bom que você não tem que esquentar com nada, ele já cria automaticamente, já configura, então deixa o bicho quieto aí e mexe com o que você precisa, beleza? Outra situação, vou clicar aqui na VNet criada, beleza. Tá a informação geral aqui, tá o espaço de endereçamento, tá? Tá as informações básicas que a gente criou. Clicando aqui em subredes, se eu tivesse criado então um outro espaço de endereço lá, né, tinha que colocar uma subrede aqui também, seguindo a ideia, né, por assim dizer, né, do endereçamento que eu tinha colocado lá, tá? Enfim, essas modificações estão disponíveis para fazer. Eu falei 250 lá, gente, mas é besteira, tá? Com bibola aqui, é 251 mesmo, tá? Acho que porque eu tava. Ah, sim. Eu utilizei um, tá? Na hora do teste aqui, por isso que eu vi 250. Esquece, tá? É 251 mesmo. Ok. Existem outros recursos, né? Mais pra frente a gente vê. Então, por exemplo, aquela parte de proteção de DDoS, de firewall, tá? De. Deixa eu ver outra coisa aqui. Cadê o trem? Aqui, ó. Bastião, né, que é um recurso do Azure também que a gente vê posteriormente, tá tudo aqui para a gente poder utilizar, tá? Ou editar, no for o caso. Como eu falei, algumas coisas até que vai, outras não vai muito não, tá? Então tá aqui para poder utilizar, tá? Mas vamos lá. Por enquanto nada demais. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, essa parte de rede, tá? À medida que a gente for criando as VNets, as subnets, tá? Aí tá faltando aqui o NSG, que a gente vai ver já posteriormente aí, e também a interface de rede, né? O que tiver faltando aqui, o Azure vai criando o diagrama, tá? Para mostrar como é que tá a questão da rede aqui. Então, no meu caso aqui, o que, que eu tenho que ir até agora? Na VNet, eu só tenho uma subnet, tá? Então, tá aqui o exemplo aqui, que é mais ou menos, né? Para quem já mexeu, por exemplo, aí no tem o Cisco Packet Tracer, por exemplo, né? Então, ele tem mais ou menos a mesma ideia, tá? Qualquer diagramador de redes aí que você mexeu na vida, então é mais ou menos a ideia aqui, tá? Aqui não tem nada ainda, falta a gente completar ainda algumas situações, né? A gente fez a VNet, subnet, mas está faltando a interface de rede, tá faltando um endereço público, né? Endereço de IP público. Então, enfim, mas o básico, né, dessa questão está criado. Tanto que é o seguinte, se a gente for aqui agora, por exemplo, eu vou criar uma máquina virtual aqui agora. Vou criar. Beleza. Vou selecionar aqui, né, o grupo de recursos, tudo a mesma coisa que a gente está cansado de fazer aqui, né? Só tem uma diferença aqui agora. Eu vou até avançar aqui, não vou nem fazer diferença não, que eu não vou criar nada por enquanto. É o seguinte, ó, já tem aqui, tá? Se não vier, provavelmente ele vai estar aqui na rede. Deixa eu ver aqui. Provavelmente vai estar como novo aqui, tá? Aqui já está como VNet aqui, já está como SNet aqui, já veio selecionado, mas às vezes ele traz como novo, mas ele vai estar listado aqui, tá? Se você tiver criado o VNet. E se a subrede tiver tudo ok também, vai estar também, tá? Aí, como eu criei só uma subrede, tá? Só vem uma aqui. Se tivesse criado outras lá, trazia tudo, listado, tudo bonitinho, tudo certinho, tá? A única coisa que a gente não fez que teria que criar se fosse continuar com esse processo aqui, nesse momento, né? Era que ele ia criar, né? No caso, era o IP público, tá? Só isso. Mas, enfim, parte de VNet, começamos. Está pronto? Tem outras coisas ainda para a gente ver, beleza? Então, a gente continua aí no próximo vídeo.